Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação datada da sessão anterior. Alguma emenda? Declaro aprovada. Unanimidade. Boas-vindas iniciais ao desembargador expedito, que retorna após período de férias. Registrar a ausência do desembargador Vigílio, em razão de gozo de férias, já deferida, e do desembargador Glauber Rego, em razão de viagem a serviço da vice-presidência, devidamente autorizado pela Corte. Nós temos 3 feitos destacados para a nossa sessão híbrida. E o primeiro é a ação rescisória 080-2678-25. Tem como autor Edmar Medeiros Dantas. Está uma inscrição de sustentação feita pelo Dr. Rodrigo Dutra de Castro Gilberto, advogado do autor, e pelo Dr. Tibério Fernandes, representante do Ministério Público. Dr. Rodrigo Dutra não parece estar presente. Está na sala. Nem presente, nem na videoconferência. Foi informado que não está presente nem na sala virtual. Eu não sei se, mesmo assim, o representante do Ministério Público vai fazer alguma sustentação oral. Bom dia, só fazer uma breve sustentação, só é um contraponto em virtude de ter sido deferida a suspensão da exigibilidade da multa imposta. Pois não, com a palavra. Só fazendo a referência ao impedimento declarado pelo desembargador Cláudio Santos e também suspensão declarada pela desembargadora Lourdes Azevedo e o desembargador João Rebouças. Exatamente, eu fiz a leitura. Impedimento declarado. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhor presidente, doutor Amilcar Maia, trata-se de uma ação rescisória que foi interposta pelo então prefeito do município de Jardim de Seridó, Edmar Medeiros Dantas, em virtude de uma condenação pelo artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, violação aos princípios administrativos. Serei bem breve, só pontuar que se trata de a ação rescisória se trata, no presente caso, de um pedido de sucedâneo recursal. Ele quer rediscutir matéria fática já ventilada tanto na sentença condenatória para o juiz de primeiro grau quanto no acordo. No caso, o autor ele alega violação à norma jurídica e fundada em erro de fato. São 2 requisitos da rescisória pelo 966 do CPC. E, em razão disso, ele pede a rescisão do julgado, também alegando a desproporcionalidade da pena imposta. No caso, fazendo um breve relato, se tratou de uma contratação sem licitação ocorrida entre os anos de 2005 a 2008, onde o autor era prefeito do município, se contratou serviços de divulgação de propaganda através de veículos na municipalidade. Só para deixar consignado que, apesar do autor alegar violação por erro de fato, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão analisaram detidamente os autos. Retratou que se tratou de uma contratação que perdurou durante 4 anos, foi realizada por um servidor coordenador do setor de imprensa ligado diretamente ao gabinete do prefeito, de forma que não há dúvidas acerca da ocorrência do dolo, ainda que o dolo genérico do prefeito. Também pode-se pontuar que, apesar da redação ter sido revogada pela atual lei de improbidade administrativa contra a violação dos princípios, especificamente o caput, nesse caso, a violação da legalidade no sentido de não estar enquadrado em nenhum dos dispositivos, se trata de
a ação já julgada, inclusive com trânsito julgado, que não retroage para efeito de afastar a condenação. Nos termos do tema 1199, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo ainda não analisou esse ponto para retroagir, inclusive em sentenças transitais julgadas. No mais, considerando que não houve aqui a sustentação oral para rebater ponto específico, só retrato que, quanto à questão da desproporcionalidade da medida, ou foi imposta uma condenação de 30 vezes o valor do último subsídio do prefeito. Segundo o autor rescindendo, isso levaria a uma ruína financeira. Mas, no caso, só ler um trecho do acórdão proferido pela terceira Câmara Cível, ele retrata, assim como corroborando a sentença, que, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, foi adequadamente fixada na sentença a condenação do apelante nas sanções do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, considerando que os atos improbados foram praticados ao longo de 4 anos, de modo ininterrupto, para privilegiar interesses particulares, inclusive próprios indiretamente. No caso, interesses próprios indiretamente, tanto em razão da relação de parentesco dos prestadores de serviço com o servidor que exercia a coordenação, quanto esse servidor que exercia a coordenação, ele possui um blog na cidade e que esse blog ele frequentemente divulgava ações boas da prefeitura. Então, em razão desse fato, considerando que a rescisória constitui-se, no caso, em mérito sucedâneo de recursal, o Ministério Público ratifica em todos integralmente os termos dos pareceres, a contestação já exposta e pugna pelo improvimento da rescisória. Fazendo a devida retificação, o desembargador Cláudio e a desembargadora Lourdes são impedidos. No caso, o desembargador Saraiva com a palavra, para as considerações e o resumo do seu voto. Senhor presidente, eu encaminhei o voto pela improcedência da ação. Trouxe toda a argumentativa discorrida, inclusive enfrentando a matéria discutida agora pelo Ministério Público, de sorte que eu mantenho. Acordo mantido, improcedência da ação. O sistema registra os votos acompanhando, sem divergência, razão pelo qual proclama a unanimidade, julgando improcedente a rescisória nos termos do voto do relator. O segundo, que é a revisão criminal 0805353, da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, este foi adiado em razão de pedido da advogada que requeriu a sustentação oral, em virtude de conflito com a sessão do Tribunal do Júri. E o terceiro, que é o agravo interno cumprimento de sentença 081-31-20-79, da relatoria do desembargador Ibanez. Houve um pedido de vista do desembargador Dilermano, o qual protocolou um voto vista acompanhando a divergência. Excelência, na oportunidade eu gostaria de tecer algumas rápidas considerações. Pois não, com certeza. Pode fazer agora? É porque me informaram que Vossa Excelência já tinha dito que não, já coloquei o voto, é por isso que eu não abri a palavra inicialmente. Considerações que eu considero data vênia interessantes. Eu peço a compreensão dos meus pares para dizer o seguinte: eu adoto o relatório já sabido de todos. Eu digo que o agravo se volta contra a decisão que indeferiu de plano a petição inicial de cumprimento provisório do acórdão referido no MS 080-46-36-17-2018, 20.000, defendendo o eminente relator, em suma, que os agravantes sustentaram que não houve o cumprimento do acórdão proferido, fecha aspas, sendo que, entretanto, conforme explicitado na decisão impugnada, a documentação acostada evidencia que eles foram classificados como servidores efetivos estabilizados,
e que não há efetivo descumprimento do acordo citado, o que seria suficiente para evidenciar a ausência de interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença. Mesmo respeitando a posição firmada no voto condutor, após um exame detido das circunstâncias postas no feito, entendo, data vênia, que a inicial merece regular conhecimento e o devido processamento, tendo em vista que o interesse de agir, demonstrado pelos agravantes desde a ordem está precisamente identificado na pretensão de retificação de suas respectivas fichas funcionais, aspas, no sentido de ficar expressa a condição de servidores efetivos e somente efetivos, de modo que resta evidente, em meu sentir, que desde a inicial do cumprimento de sentença deixam claros os agravantes que a informação atualmente inserida em suas fichas funcionais e contra-cheques referente à condição de efetivos estabilizados não atenderia aos seus interesses e às premissas assentadas no próprio acórdão executado. Importa asseverar, por outro lado, que o acordo proferido por este órgão plenário nos autos do MS 080-463-17-2018-8-20.000, que reformou a decisão administrativa da presidência deste tribunal, proferida nos processos administrativos números 026-76-2015 TJRN e 026-81-2015 TJRN e 026-88-2015 TJRN, trouxe em sua fundamentação as seguintes e claras assertivas, aspas, com efeito, a Corte Constitucional Suprema reconheceu a impossibilidade dos escrivães judiciais que não realizaram concurso, situação vivenciada pelos impetrantes, fazer a opção pelo cargo de técnico judiciário, não se extraindo da profícua leitura, porquanto qualquer determinação de retirada da efetividade, reconhecida há muito por dispositivos normativos diversos anteriores à Constituição de 88. Inclusive, a comissão administrativa designada para analisar e delinear os servidores eventualmente atingidos pela ADI 2433 identificou tal premissa com prioridade, como se observa no profícuo relatório por ela elaborado, juíza Ticiana Maria Delgado Nobre e juiz Diego de Almeida Cabral, ao detalhar, através do histórico legislativo, o vínculo efetivo com o poder público adquirido por este tipo de servidor em data anterior à Constituição de 88. E dizem mais ainda, daí extrai-se, tanto pelo esclarecedor relatório quanto pelos documentos acostados aos autos, que os interessados foram efetivados no serviço público, prestando suas atribuições no Poder Judiciário Estadual, sob a égide da Constituição de 1967, não podendo tal situação jurídica consolidada, ato jurídico perfeito, ser atingido pela interpretação dada pelo STF ao parágrafo 2º do artigo 231 da Lei Complementar Estadual 165/99, ao reconhecer a inconstitucionalidade da transposição do cargo de escrivão judiciário para o cargo de técnico judiciário sem submissão ao concurso. Desta feita, em havendo os impetrantes sido efetivados como titulares de serventia judicial em data anterior à promulgação da Constituição de 88, diga-se de passagem, há mais de 30 anos, tal condição de servidor efetivo não pode lhe ser extirpada data vênia. Assim, malgrado a decisão administrativa tenha trilhado acertadamente quanto ao cumprimento da ADI, especificamente no que concerne à impossibilidade dos impetrantes permanecerem como técnicos judiciários, incorreu em equívoco ao considerá-los como estabilizados, retirando-lhes a peculiar condição de servidores efetivos, no entanto, do cargo de outrora escrivão judicial, em homenagem ao efeito pristinatório, inclusive empregado naquele decídio administrativo. Nesse contexto, eu já estou concluindo, e examinando o caso initio litis, na seara preponderante do interesse de agir do exequente, cuja ausência foi invocada na decisão agravada para lastrear a extinção sumária do feito, compreendo que a premissa ali utilizada não é validada pela leitura do acórdão exequendo em sua completude. Em outras palavras, mesmo reconhecendo que a situação criada pelo órgão executado detém viés de nítida anomalia jurídica, é certo afirmar que o interesse dos exequentes está fundado em redação especificamente dada ao título executivo, ou pelo menos em interpretação válida de sua redação, e que não estaria tal interesse limitado
à mera inserção da pretensa condição nos contra-cheques dos exequentes de servidores efetivos e estabilizados, que é uma figura que não existe, né? Data vênia, efetivo e estabilizado, buscando estes, a todo momento, o reconhecimento do direito adquirido à condição exclusiva de efetivos, se tal condição lhes deve ser assegurada, ou se esta seria, de fato, a melhor interpretação conferida ao acordo executado, somente o enfrentamento percussiente do mérito do cumprimento de sentença poderia responder, não sendo o objetivo deste julgamento invadir tal seara meritória, mas apenas identificar, no confronto teleológico entre o título executivo e o pedido registrado desde a exordial, a existência de interesse de agir, capaz de validar o prosseguimento da ação, ainda que em sede de cumprimento provisório. Pelo exposto, em respeitosa divergência ao entendimento do desembargador relator, voto pelo provimento ao agravo interno para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com ulterior julgamento meritório. Como voto, excelência. Data vênia. O voto... Pois não, senhor presidente. Não. O voto de Vossa Excelência é o mesmo voto do desembargador Cornélio, Na mesma direção. Exatamente. prosseguindo para examinar o mérito da Examinar o questão. Essa Ela dá cumprimento, dá seguimento ao cumprimento de sentença. Dá uma mandado de segurança. Certo. Não está entrando no mérito, mas para dar cumprimento à execução de sentença. Nesse Que há interesse caso- de agir, data vênia. A desembargadora Lourdes também. Também. Eu me deparei, senhor presidente, quando presidente ainda, com muitas questões como essa. Eu acho até que essas questões começaram durante o tempo que eu fui presidente. Exatamente. E realmente é uma questão, como eu falei da outra vez, muito mal resolvida aqui no tribunal, não é? E eu poderia até pedir vista, mas para não postergar mais, eu acho que é evidente, colegas, a necessidade de haver um ato administrativo que examine o mérito da questão. Mata vênia ao relator, que expôs seu ponto de vista, como sempre, com muito brilhantismo, mas o ato administrativo, o concessivo ou não desse requerimento, precisa ser ou assimilado pelos interessados e com a concordância dos interessados, ou refutado através do instrumento próprio, inclusive até com recurso administrativo para esse plenário. Mas essa questão tem que ser enfrentada. Não ser enfrentada pelo cumprimento de sentença seria a própria justiça negar a sua essência, não é? Então eu estou modificando meu voto aqui para acompanhar a divergência, mas eu acho que é um momento de nós nos debruçarmos com mais delicadeza e sensibilidade sobre a questão. Era só, senhor presidente. Estou acompanhando, portanto, a divergência máxima vênia ao relator. Senhor presidente, Corrião. Uma palavra, desembargador. eu gostaria de mostrar a cada um os desembargadores, Dilemando, Cláudio, Cornélio e Lourdes, estão a analisar como se estivéssemos aqui a discutir o cumprimento de sentença ou que faltasse cumprir o que está no acórdão do mandado de segurança. Veja que minha decisão, que é objeto do agravo interno, está posto lá, eu transcrevi a decisão para poder analisarmos em conjunto com a divergência posta agora em debate. Digo eu lá na decisão que é objeto do agravo do instrumento. Portanto, o direito líquido e certo existente, em minha visão, restringe aos impetrantes permanecerem como servidores públicos efetivos, mas não como técnicos judiciários, porque foi reconhecida a efetividade dele no cargo de escrivão judicial. E a ADIM disse que ele não pode ser efetivado como técnico judiciário. Então, como técnico judiciário, ele só tem estabilidade, não pode ter efetividade, senão seria o provimento sem recurso que foi objeto da ADI. Agora, para cumprir que eles
permaneceriam no serviço público, eu digo mais adiante. Conceder parcialmente a decisão do mandado, conceder parcialmente a segurança para reformar em pequena parte a decisão administrativa atacada somente para que os impetrantes sejam preservados na condição de servidores públicos efetivos no cargo de origem, escrivão judicial, pertencentes ao quadro suplementar em extinção previsto no artigo 40, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 242 de 2002. Porque senão eu estaria determinando a efetividade desses servidores no cargo de técnico judiciário e contrariando a decisão do Supremo na ADI. Mas, desembargador, posso interrompê-lo num parênteses? Já tem a palavra. Obrigado. Não se trata de efetivá-lo, não, como Vossa Excelência falou. Se trata de mandar o setor pessoal proferir um ato administrativo para que esse ato administrativo, como eu disse, possa ser aceito pelos interessados ou, eventualmente, rechaçados via administrativa ou judicial, num outro processo. É isso que conclui aí os votos divergentes. Então vou esclarecer nessa parte. Os votos divergentes. Nós não estamos entrando no mérito. Não, mas eu vou esclarecer nessa parte. Por isso que eu indeferi o cumprimento de sentença. É porque quando eu pedi informações, o presidente pediu informações ao RH e ele informou: olha, nós fizemos a retificação, sim, no cargo efetivo de escrivão judicial, mas eles pretendem ser efetivados no cargo de técnico judiciário. Aí não dá para mandar cumprir no cargo de técnico judiciário. Então, o cumprimento de sentença que eles pretendem que eu indeferi é para que o RH altere a ficha funcional dele para constar que eles são efetivos no cargo de técnico judiciário. E o RH retificou e disse: vocês são efetivos no cargo de escrivão judicial. Então, a meu ver, a decisão está cumprida, sim. Porque eu não mandei cumprir, eu não concedi a segurança, o tribunal não concedeu a segurança para eles serem efetivados no cargo de técnico judiciário. Reconheceu a efetividade dele no cargo de escrivão judicial. O RH já fez a retificação, consta lá, estão aí nas informações da presidência, prestadas pelo RH, dizendo que eles são efetivados no cargo de escrivão judicial. No cargo de técnico, só poderia ser estabilizados. Mas eles não querem essa condição de estabilizado, eles querem que retifique para dizer, devem ser efetivados, são considerados servidores efetivos no cargo de técnico judiciário. Aí é contrariar a decisão do Supremo. Mas esse é meu voto. Fiz os devidos esclarecimentos, senhor presidente. Pronto. Aqui no sistema. É um precedente complicado. Esse precedente aqui, eu acho que é a primeira vez que a gente enfrenta aqui sobre essa ótica. Eu vou refluir do meu voto, senhor presidente, vou pedir vistas. Eu não estou com a consciência plenamente tranquila com relação a essa decisão, não. Inclusive porque, e aí eu estou pessoalizando, nós temos aí pontos de vista de dois grandes magistrados, auxiliares da presidência, o doutor Diego e a doutora Tiziana. Então, merece realmente uma reflexão a mais. Da minha parte, pelo menos que conheço os dois, trabalhei principalmente com a doutora Tiziana, merece uma reflexão, que é muito criteriosa, não faz favor nem desfavor a ninguém, aliás, como nós todos, mas eu vou pedir vista, senhor presidente, vamos adiar um pouco mais e nós vamos refletir de maneira mais aprofundada. Ok. Vou retirar meu voto, então. Pediu vista o desembargador Cláudio Santos para melhor análise da matéria. Eu nem conheço essas pessoas. Na ordem judicial, nós não temos mais processo. Indago se há algum processo que depende de pauta em mesa. Não havendo, declaro encerrada a ordem judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Os processos administrativos. O primeiro desta pauta é o 04131
00168/2024. Trata-se de declaração de vacância de serviço notarial do primeiro ofício de notas de Parnamirim em razão do falecimento do tabelião titular. Seguintemente, administrativo, falecimento de tabelião titular do primeiro ofício de notas de Parnamirim e extinção da delegação do titular da serventia extrajudicial. Declaração de vacância da serventia. Artigos 39, parágrafo 2º da Lei 8.935/94. Artigo 107 da Lei Complementar Estadual número 643/2018. Artigo 13, inciso 17 do regimento e artigo 13, inciso 17 do regimento interno do Tribunal de Justiça. Na linha de outros, que infelizmente nós declaramos a vacância em virtude do falecimento. E indago se há alguma observação, alguma divergência ou pedido de esclarecimento dos colegas. De acordo, Excelência. Temos aqui também nesta pauta uma minuta de resolução alterando o anexo 1 da resolução 19/2021, que dispõe sobre a autossubstituição legal do juiz de primeiro grau do Poder Judiciário do nosso Estado, especificamente a questão do Parnamirim, proposto pela Corregedoria em virtude das necessidades de adequações para melhor prestação do serviço. Algum pedido de esclarecimento, alguma observação dos colegas? Então, declaro aprovada a unanimidade. Também faço a comunicação que nós, em virtude de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, era para ter sido feito antes do Carnaval, na realidade, essa comunicação, e em virtude das coisas que foram surgindo, tendo que resolver, e acabou esquecendo, que é a deflagração do procedimento para preenchimento da classe de jurista do Dr. Daniel Cabral Maris Maia, que vai terminar agora no dia 30 do próximo mês. Então, deflagração desse procedimento nós já vamos começar a fazer e publicar o edital. Ele é o suplente. Suplente. Então, vai ser determinada a publicação do respectivo edital. São esses os feitos da pauta administrativa. Comunicações e proposições. Moção de congratulação pela passagem do natalício da desembargadora Clotilde Madruga, que ocorrerá no próximo domingo, dia 3 de março. Tive a satisfação de encontrar a desembargadora Clotilde quando fui fazer um exame médico. E ela também estava boa, conheceu, conversou. Já fazia tempo que eu não a via. Fiquei bastante alegre de vê-la que estava bem. Também moção de congratulações pela celebração dos 50 anos de serviço prestado pela servidora Carmen Lúcia de Moraes Paiva ao Judiciário do Estado, que atualmente exerce as funções de analista judiciário no 5º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal, mas com uma atuação também no 2º Cartório da Comarca de Patu, ajudante do 3º Cartório Criminal da Comarca de Natal, e foi tabelião escrivão oficial do Registro Civil de Protege Cartório Único de Messias Tagino, da Comarca de Patu. Acredito que alguns colegas tinham trabalhado com Carmen. Eu tive o prazer de trabalhar com ela quando juiz da Comarca de Patu. Lá, e lembra, e depois ela fez aquelas modificações mesmo que estávamos discutindo. Só que ela é servidora desde 1971. Então, não fica enquadrado nessa situação. Ela já tinha feito já bem antes do imbróglio dos servidores que nós estamos ainda a tratar. Então, são essas as comunicações da presidência. Comunicações e proposições. Desembargador Amauri. Não tem, Excelência. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que eu tomei conhecimento
informal que Vossa Excelência vai instalar uma comissão de atualização do regimento interno. Já foi instituída. Ah, já? Então, Já. realmente é formal agora, então, a informação. É porque, na realidade, ela já faz tempo, foi uma comissão de atualização, ela foi formada há tempo, e houve digamos assim, uma suspensão dos trabalhos, mas foi feito. O desembargador Dilermano pediu para participar, o desembargador o João Rebouças que já tinha feito uma primeira atualização, mas nessa situação. Não, eu quero apenas registrar que as câmaras estão realmente assoberbadas as câmaras cíveis, com processos de plano de saúde e com um propósito, principalmente da Unimed, é verdade, tem que registrar com todos os nomes, de insistir na defesa de teses repetidamente em cada Câmara, em cada sessão. É uma avalanche de obstáculos que se impõe ao Judiciário, e apesar da gente estar enfrentando essa matéria conforme unanimidade da primeira Câmara, apreciando o tema, por exemplo, assistente terapêutico, eles insistem, essa questão aqui com inúmeros precedentes, embora também registre a educação e a lanheza dos advogados da Unimed que trabalham nas defesas orais. Todos muito educados, muito bem atenciosos todos. Mas o propósito da Unimed me parece que seja malhar em pedra dura. Mas, de qualquer maneira, a jurisprudência se reconstrói e se reconstrói. Então fica aquela minha sugestão, como foi instalada em outros tribunais, Câmara especializada no julgamento de ações que tratem de saúde, como nós temos em São Paulo, inclusive com juízes convocados para tal mistério. E aí se faz uma sessão de 15 em 15 dias ou semanal com esses juízes, ficam especializados, pode-se renovar esse juiz a cada 6 meses, enfim, é um assunto a se discutir, porque, por exemplo, a segunda Câmara terminou mais de 3 horas da tarde. E a terceira. E não é que nós não possamos trabalhar o dia todo, a tarde toda, é porque chega um ponto que a capacidade de discernimento, a capacidade intelectual está tão afetada pela fome, pela repetição, pela quantidade de informações, que termina se perdendo na qualidade das decisões. Então, a gente tem apressado o mais possível, mas tem que respeitar o tempo, tem que respeitar a prerrogativa dos advogados, eventualmente até do Ministério Público também, que está presente em todas as sessões. Então, fica meu registro até para a melhoria da qualidade dos nossos trabalhos. Era só o meu registro. A outra questão da votação do processo administrativo pelo WhatsApp, isso eventualmente vai ser levado, mas eu estou justificando a outra sugestão. Obrigado, senhor presidente. Com relação especificamente a essa questão de saúde, nós ontem tivemos uma reunião bastante proveitosa com o representante do Ministério Público, da Justiça Federal, a respeito dessas questões. Inclusive, estamos trabalhando em uma proposta isso vai propor até a própria modificação da loja, tentando um melhor funcionamento nessa situação, porque essa questão de saúde, como Vossa Excelência disse, não há distrito só a questão da saúde suplementar privada, mas também nós temos muito caso da saúde pública, fornecimento de medicamentos, home cares, para pessoas que muitas vezes estão, quando chegam aqui pilar, a pessoa não está no home care, está jogando bola, foi à farmácia, nessa situação, e situações que realmente deixou bastante preocupado com relação a isso, até porque esses procedimentos são caros, e vive essa situação, bloqueio, liberação da verba, a situação não compra, e impacta um município pequeno, desse porte menor, digamos assim, a princípio, Riachuelo, Jardim do Siridó. Se você tiver 3 pessoas que o município sustenta em sistema de home care, está praticamente a verba da saúde está
comprometida com esses 3 procedimentos. E isso aqui nós tivemos, estamos esperando a formatação de uma cartilha, vamos encaminhar para o juiz, vamos encaminhar para os senhores e depois vamos trazer a proposta de alteração, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar com a presidência de outros tribunais a respeito das soluções adotadas. E uma solução inicial que nós estávamos pretendendo, ela se mostrou equivocada porque outro tribunal já tinha adotado e fracassou completamente. Então nós tivemos que mudar o foco para tentar ir para outro caminho. Mas ainda vamos tentar trazer uma solução dessa. E essa situação que Vossa Excelência traz é a questão das, não diria nem especificamente a matéria, mas a repetição de matérias que são levadas às cortes, que pode ser a questão de saúde suplementar, uma questão, digamos, até seguro habitacional, que tínhamos muito, e que muitas vezes se repetia as mesmas sustentações orais quando a própria decisão daquela... a decisão já era reiteradamente adotada pelo colegiado. Então, isso pode ser realmente previsto num aperfeiçoamento do regimento interno. Vamos só ver como é que está a comissão e, se for o caso, avivar e comunicar aos colegas que queiram participar ou dar a sua contribuição. Senhor presidente, essa questão, só um adendo bem rápido, é muito séria e feliz que Vossa Excelência está dando ciência a esta corte, que está sendo analisado, estudado e aperfeiçoado, não é? E ora a questão é por parte do plano, ora é por parte dos segurados. E se for sustentação oral, é sustentação leitural, não é? Alguns não sabem nem ler, sustentação leitural. Então, desculpe a expressão muito popular, mas sustentação leitural. E eu vou usar uma expressão popular aqui, mas não desrespeitosa, sabe? Tem gente que não sabe nem ler, não é? O que a gente chama de sustentação oral, sustentação leitural, sabe? De situações as mais repetidas, não é? Infelizmente, mas se resolve. É interessante esse tempo que Vossa Excelência utilizou. É sustentação leitural, leitural, mal feita, sabe? De casos já repetidos. Mas isso tem dentre outras situações, como Vossa Excelência disse, está sendo estudado, não é? Passa também por outras experiências de outros tribunais e pode-se pensar também, incluir aí também câmaras de mediação, né? Exato. Talvez até, senhor presidente, se a matéria fosse simulada, poderia até ajudar mais. Até na questão de recebimento desses. Mas enquanto não, pelo menos em sede de TJRN, nós poderíamos até pensar em simular a matéria. Sim. Essa questão bem, da excelente. saúde é muito delicada, realmente. Muito delicada. Seja plano de saúde, seja pelo SUS. Saúde como um todo, é delicada, muito delicada. Mas nesse ponto, no ponto que o desembargador Cláudio Santos trouxe, não Exato. uma súmula abrangente que tratasse naturalmente, Verdade. não poderia ser Desembargador, amigo. de todas as questões de saúde, que evidentemente Muito bem, são todas excelente. muito delicadas. Nós tivemos lá. uma ordem de um medicamento aqui no estado do Rio Grande do Norte de 12 milhões de reais. Por isso que eu 12 milhões de reais. Aí E o quebra o juiz plano. concedeu a ordem para o plano Aí quebra o plano. comprar o medicamento. Então, o home care, até eu gosto, que todo mundo vai ficar velho, vai morrer. Mas o Estado, o poder público, não tem condições não é uma prefeitura do interior, não tem condições de atender com home care a todos os necessitados, a todas as pessoas necessitadas. A gente não problema pode de todo fugir à lado. realidade. Ora é problema do plano, ora é problema do segurado, mas como diz o desembargador Amauri, Independente da questão dos assistentes terapêuticos, né? É isso. Porque a discussão começou em relação a esse ponto. Outras questões aí decorrentes de saúde realmente são muito delicadas e há até divergências que nós não podemos nem simular é naturalmente. verdade. E a questão do home care, inclusive, em muitos casos, nós passamos até a autorizar os pagamentos. Isso é muito pior. Bloqueia e vai liberando esses pagamentos à medida que o serviço é prestado, quando muitas vezes a gente tem até dificuldade de saber se o serviço foi efetivamente Em prestado. caso de abuso. Tem uma coisa interessante também, que a gente registra essas demandas, elas não são distribuídas uniformemente no Estado.
elas tendem uma concentração em determinadas áreas de abrangência territorial, determinados municípios, determinadas situações. Ela não abrange tudo. É uma situação que realmente traz algumas surpresas, por assim dizer. Mas vamos para outras situações. Nessa comunicação para o desembargador Expedito. Excelência, só agradecer o voto de boas-vindas depois da minha festa. Sem comunicação, sem proposição. Desembargador João Rebouças. Presidente, realmente o tema saúde, plano de saúde, tanto privado quanto público, precisa realmente de uma reflexão do tribunal. Só dando uma informação aqui aos eminentes colegas, ontem a terceira Câmara teve 104 sustentações orais, escritas, e terminamos a sessão depois das 15 horas, não é isso, desembargador Evaldo? Além das 3 horas. Mas são os ossos do ofício. Eu quero aproveitar para registrar meus agradecimentos à doutora Ana Cláudia pelo excelente trabalho que ela desenvolveu à frente do gabinete. Pedir para registrar aí na ficha funcional Sua Excelência. Muito obrigado, presidente. Desembargador Vivaldo. Nenhuma proposição, Excelência. Desembargador Saraiva. Também não, presidente. Desembargador Lermano. Sem proposição, Excelência. Desembargador Ibanez. Também não tenho proposição. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Desembargadora Lourdes. Sem proposição. Desembargadora Berenice. Também, Excelência, sem preposição. Doutor Ricardo. Não tenho não, senhor presidente. Desembargadora Lourdes, aquela apresentação do Dia da Mulher será feita hoje, que eu agora me confundi, ou vai ser na próxima sessão? Na próxima sessão, Dia dia 6. 6. Ok. Certo? Foi enviado o ofício para a presidência, pedindo esse momento. É um lançamento rápido, mas para registrar o Dia da Mulher, dia 8. Nós estamos também comunicando ao senhor que nós estamos preparando também eu não vou dizer um novo brasão, porque não se usa mais, mas uma nova marca do judiciário, porque nos tribunais que nós temos visto, inclusive Supremo e STJ, há uma fuga daquela situação do brasão e uma modernização para se tornar mais fácil de visualização e a melhor identificação da marca do judiciário, do Poder Judiciário de cada estado perante a população. Essa simplificação nós já vimos trabalhando desde o ano passado, 3 propostas, e acho que chegamos a uma proposta, aquela que nos pareceu que unia simplicidade, beleza e que mostrasse a fácil identificar a questão do trabalho que nós fazemos, do Judiciário Potiguar. Até porque nós estivemos recebendo alguns pedidos de que determinadas varas pedem para que o nosso departamento desenvolva digamos assim, uma logomarca específica para aquela vara. E eu acho que não é contraproducente que cada vara tenha uma logomarca, mas o Poder Judiciário como um todo tem a sua logomarca para ser facilidade de identificar. E nós já estamos terminando isso, vamos finalizar uma pequena apresentação e, se possível, trazer aqui para o Pleno uma apresentação rápida para que os senhores possam avaliar a conveniência dessa substituição. Okay? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão.